Meus irmãos, a paz do Senhor Jesus Cristo. Sou o pastor Gilsonildo. Nós temos a alegria de estarmos reunidos aqui mais uma vez para aprendermos sobre a EBD, Escola Bíblica Dominical da ADBA, Assembleia de Deus, Belém, em Araraquara. Sejam todos muito bem-vindos nessa Escola Bíblica Dominical. Permaneça até o fim. Eu não tenho dúvidas de que você será muito abençoado nessa manhã através do ensinamento, do esclarecimento da nossa Escola Bíblica Dominical. Também já de início compartilhe aí nas redes sociais, mande para os seus contatos, nos grupos de WhatsApp, para que possa alcançar o maior número de irmãos participando dessa Escola Bíblica Dominical. Nós temos a alegria de termos conosco nessa manhã para fazer comentário da Escola Bíblica Dominical o pastor Benedito, pastor da congregação ali do Parque das Hortênsias, também pastor Luquezzi, pastor ali da nossa congregação do Indaiá, e o presbítero Eric, que é o coordenador da nossa Escola Bíblica Dominical. Nós iremos aprender nessa manhã a lição de número 4, no dia 26 de abril de 2020. O tema muito importante, você vai aprender coisas maravilhosas nessa manhã, por isso que eu enfatizo de você permanecer conosco. O tema é a iluminação espiritual do crente. O textuário da nossa lição se encontra na carta de Paulo aos Efésios, capítulo de número 1, versículo de número 17. Está escrito assim: para que o Deus de nosso Senhor Jesus Cristo, Pai de glória, vos dê em seu conhecimento o espírito de sabedoria e de revelação. A verdade prática está escrito: a vocação do crente inclui a herança de preciosas riquezas conferida aos eleitos pela grandeza do poder de Deus. Você pode estar acompanhando a nossa leitura bíblica em classe, está na carta de Paulo aos Efésios, capítulo de número 1, do versículo de número 15 ao versículo de número 23. Vamos à leitura. Versículo 15. Pelo que ouvindo eu também a fé que entre vós há no Senhor Jesus e o vosso amor para com todos os santos, não cesso de dar graças a Deus por vós, lembrando-me de vós nas minhas orações, para que o Deus de nosso Senhor Jesus Cristo, Pai de glória, vos dê em seu conhecimento o espírito de sabedoria e de revelação, tendo iluminados os olhos do vosso entendimento, para que saibais qual seja a esperança da sua vocação e quais as riquezas da glória de sua herança nos santos. Versículo 19: e qual sobre excelente grandeza do seu poder sobre nós, o que cremos, segundo a operação da força do seu poder, que manifestou em Cristo, ressuscitando-o dos mortos e pondo à sua direita nos céus, acima de todo principado e poder, e potestade, e domínio, e de todo nome que se nomeia, não só neste século, mas também no vindouro. E sujeitou todas as coisas a seus pés, e sobre todas as coisas o constituiu como cabeça da igreja, que é o seu corpo, a plenitude daquele que cumpre tudo em todos. Essa é a nossa leitura bíblica em classe. Nós vamos estar nesse momento fazendo uma oração para adentrarmos nos comentários da nossa lição. Senhor, nós queremos louvar ao Senhor, agradecer por este momento ímpar, de podermos estarmos aqui reunidos juntamente com um seleto grupo de pastores para aprendermos a respeito da Escola Bíblica. Que o Teu Espírito Santo ilumine, Senhor, os nossos corações, nossas mentes, para que possamos ensinar e também aprender a respeito da Sua palavra. Abençoe os nossos irmãos que estão assistindo a nossa EBD, Senhor, nos seus lares, nas suas casas, através das redes sociais, que a bênção do Senhor alcance a vida deles também nessa manhã. É o que nós te pedimos em nome de Jesus. Amém? Graças a Deus. Meus irmãos, nós vamos estar nessa manhã, gostaria que você estivesse bem atento, aprendendo sobre os tópicos da nossa lição. O tópico de número 1, nós vamos falar sobre a esperança da vocação e as riquezas da glória. Dentro desse tópico, abordaremos a ação de graças e intercessão, a esperança da vocação e as riquezas da sua herança. O tópico de número 2, nós vamos falar sobre a excelente grandeza e força do poder divino. Nesse parâmetro falaremos sobre a excelência da grandeza do poder, do seu poder, e a força do poder divino. Para finalizar o tópico de número 3, falaremos sobre Cristo, nosso exemplo de exaltação. Número 1,
Cristo as primícias dos que dormem. Número 2, elevado à direita de Deus. E o número 3, Cristo exaltado sobremaneira. Muito bem, esses são os tópicos que nós estaremos abordando na nossa lição. Nós temos os objetivos geral da nossa lição, que é esclarecer a dimensão da nossa chamada, as riquezas da herança divina e a grandeza do seu poder. Temos aí os 3 objetivos específicos. Primeiro, destacar a vocação e as riquezas da glória inclusa na herança divina. Também salientar a grandiosidade do poder divino que opera em favor dos crentes. E por último, expressar o exemplo da exaltação em Cristo. Muito bem, esses serão os objetivos que nós desejamos alcançar neste domingo de manhã aqui na nossa escola bíblica dominical. Nós vamos começar pelo tópico de número 1, falando sobre a esperança da vocação e as riquezas da sua glória. Dentro desse tópico, nós vamos estar ouvindo os comentários sobre a ação de graças, intercessão e também a esperança de vocação e as riquezas da glória de sua herança. Eu quero começar aqui pelo meu lado direito com o pastor Benedito, que estará comentando. Pastor Benedito, gostaria das suas considerações sobre o tópico de número 1, a esperança das vocações e a riqueza da sua glória. Como o senhor vê esse tópico dentro da carta de Paulo aos Efésios? Amados irmãos, a paz do Senhor a todos. É uma alegria para o meu coração estar mais uma vez aqui juntamente com os companheiros para comentarmos sobre a nossa lição bíblica dominical. Tomara que o conteúdo exposto aqui venha te abençoar e fortalecer a sua vida. Pois bem, baseado no questionamento aqui do nosso companheiro, pastor Gilson, sobre a questão da esperança da vocação e as riquezas da sua glória, eu quero antes fazer aqui um levantamento, justamente como uma parte introdutória, entre o antes e o depois do texto num todo, numa abrangência geral. Por exemplo, os versículos de número 3 a 14, que nós vimos o quê? A nossa posição em Cristo, isso já foi estudado anteriormente, assegurada pelas bênçãos espirituais e principais vinda de Deus para as nossas vidas. Entre elas, destaca-se, por exemplo, que nós fomos eleitos em Cristo. Isto é fato. Depois, a segunda, fomos remidos pelo sangue de Jesus. E em terceiro, fomos selados com o Espírito Santo da promessa. Estas são as lições que nós estudamos apenas como lembrança, porque faz parte do contexto. Pois bem, e agora a partir do versículo de número 15, nós temos o que aí? A primeira oração de Paulo feita pelos Efésios. Porque essa primeira oração, ela traz 3 partes importantes. A primeira dela, a questão da ocasião. Pois bem, em que Paulo destacou aí no versículo 1, em que há fé e amor entre os irmãos. Esta era uma ocasião em que Paulo, depois de já ter trazido todos aqueles comentários anteriores que acabei de passar, agora Paulo, na sua oração, ele diz sobre a fé e o amor que havia entre os irmãos. A segunda coisa a respeito da oração é justamente o objetivo da oração. O objetivo da oração que ele diz para que o Pai da glória vos dê. Eu achei muito interessante essa colocação. Para que o Pai da glória vos dê. Isso quer dizer que os irmãos naqueles dias ainda não tinham. Eram crentes que, de certa forma, ainda estavam com a mente fechada. Faltava muito conhecimento de causa no tocante à iluminação das coisas espirituais, que é o assunto que está sendo abordado agora. E, em terceiro lugar, vem a perspectiva da oração que Paulo acabou de fazer. A perspectiva da oração de Paulo aí, que os crentes recebessem o pleno conhecimento de Deus. Essa era a perspectiva da oração de Paulo, para que os crentes recebessem o pleno conhecimento da parte de Deus como resultado de uma iluminação espiritual sobre a vida de cada um deles, baseado também em 1 Coríntios, capítulo de número 2, versículos
14, 15, quando ele fala sobre a questão da forma de interpretar e de entender as coisas espirituais, precisam ser espirituais. Então aí está a questão da esperança, da vocação e da riqueza dentro do campo da iluminação, que era o resultado da oração feita por Paulo em favor dos irmãos naqueles dias. E aí era isso que eu entendo até então. Muito bem, muito bem. Paulo queria, o desejo de Paulo que o Espírito Santo iluminasse a mente daqueles cristãos e que pudesse entender, não é isso, pastores? Entender as riquezas da sua glória, né? Esses benefícios de agora que eles tinham através do Evangelho. Então, é como você pega um extrato bancário e você não consegue fazer a leitura, visualizar ele direito, né? Então, o cristão, depois que aceitou a Cristo, ele tem um extrato com muitas riquezas gloriosas e ele precisa identificar isso. E Paulo queria que o Espírito Santo pudesse, né, trabalhar ali na mente dos cristãos em Éfeso para entender essas coisas gloriosas, a qual o pastor Benedito colocou muito bem. Pastor Luquezzi, dentro desse primeiro tópico, a esperança da vocação e a riqueza da sua glória, gostaria que o pastor fizesse os seus comentários. Pode escolher um desses 3 tópicos aí, 3 números aí dentro desse primeiro tópico que venha contribuir para a nossa lição nessa manhã. A paz do Senhor a todos os irmãos, aos pastores, amigos. Mais uma vez agradeço esta oportunidade. E pastor Gilson, bem como o pastor Benedito já deu uma boa introdução na palavra, eu entendo que aqui Paulo, ele, com a inspiração do Espírito Santo de Deus ordenando a Paulo que ele nos mandasse procurar subir passo a passo, em direção à posição mais alta que o homem possa alcançar, que é a presença de Deus. E eu, quando lia esta lição, eu não tive como deixar de associar com a chamada vocação de Moisés, quando Deus o chama e Deus depois o chama para que subisse ao monte, onde Deus lhe daria ali os mandamentos, como bem os irmãos sabem, os pastores sabem. E eu fiquei pensando de que, como dizia o pastor Benedito, que muitos irmãos ainda não sabiam, quando Paulo escreveu, das riquezas, da herança que nós temos em Cristo. E lá no deserto não passou diferente, acontecia da mesma maneira, pois o povo pedia comida e bebida, dá-nos comida, dá-nos água, não é verdade? Mas Moisés, ele dizia, mostra-me a tua glória. Então aqui Paulo, ele diz a nós qual é realmente o que nós temos que buscar, o alvo do crente, subir passo a passo para ter esse conhecimento do que Deus tem preparado para nós. E nós só vamos conseguir isso através da oração, da leitura da palavra de Deus e da iluminação, não é verdade? Que o Espírito Santo possa nos trazer. Muito bem. Dentro dessa perspectiva, pastores, nós vemos nesse tópico uma ação poderosa, né? O desejo de Paulo que o Espírito Santo, como o senhor colocou, que ele pudesse agir de forma a convencer o homem, né? Porque o homem natural não vai compreender aí as questões espirituais. E Paulo estava querendo trazer isso para o coração daquela igreja de Éfeso, né? Sobre a esperança da vocação. Esperança da vocação. Então, nós podemos ver que a vocação em Cristo, ela não é para qualquer pessoa, pastor, porque a Bíblia diz que ninguém toma para si essa honra, a não ser aqueles que são chamados, né? Tem pessoas que têm a sua vocação ministerial em Cristo, né? A lição vai dizer o seguinte: assim eles se viram capazes de experimentar e conhecer a profunda espiritualidade e os privilégios de serem vocacionados. Podem dizer que tal esperança divide-se em pelo menos 3 aspectos. Primeiro, Deus chamou pessoas no passado. E aqui inclui pessoas no passado, crentes
nominais e crentes que têm chamados ministeriais. Sim ou não? Não é isso? Deus chamou pessoas no passado. Ok. Ele teve a iniciativa por meio da eleição em Cristo, no qual fazemos parte. A chamada abrange a responsabilidade da vocação, pastor. Serviço, uma vida de comprometimento, não é verdade? De santificação, no presente, Filipenses 3,14, isto é, achar-se irrepreensível, viver em comunhão e andar de modo digno. Veja que a esperança da vocação traz responsabilidade, não é isso, não é? É isso mesmo, pastor Gilson. A paz do Senhor, meus queridos irmãos, que alegria podermos retornar mais uma vez para estudarmos junto a palavra de Deus na nossa escola dominical, sabendo que nós somos privilegiados em estudar esse assunto tão importante que traz assuntos concernentes à nossa vida cristã. Importante, pastor Gilson, também, quando o apóstolo Paulo começa a escrever essa carta, a gente percebe uma preocupação que ele tem com os irmãos lá em Éfeso, né? A preocupação que, de fato, qual é a posição que eles devem, a vocação que eles devem assumir em relação a Cristo. Por quê? Porque a gente percebe uma preocupação do apóstolo Paulo para que os irmãos, como a igreja de Éfeso era uma igreja com idolatria, que nós já estudamos isso, uma igreja muito rica, ele tinha uma preocupação que muitos irmãos saíssem da presença de Deus, voltassem para a prática de idolatria. Então ele deixa claro isso, qual é a verdadeira vocação que cada crente deve ter. E é interessante também que quando o apóstolo Paulo começa a escrever essa carta, ele começa com adoração também, né? Mostrando para que os irmãos lá em Éfeso, ele fossem verdadeiros adoradores. Mas o apóstolo Paulo, quando escreve essa carta, ele estava ali preso. Ele era a última pessoa que poderia estar pensando em adorar a Deus naquela situação. E é isso que eu trago esse assunto para os irmãos também. Devido às circunstâncias, à situação que nós estamos vivendo, muitos irmãos querem voltar, querem retornar às velhas práticas e esquece daquilo que Deus fez. Então o apóstolo Paulo, escrevendo aos irmãos em Éfeso, e essa igreja, e essa carta, a gente já estudou isso, ela, embora ser escrita aos irmãos em Éfeso, ela tinha uma finalidade de abranger outras igrejas e, pela presciência de Deus, atingir a nossa igreja atual, que é a igreja que nós vivemos, século 21. Então, essa carta, embora foi escrita para eles, está sendo para nós também. Por isso nós estamos estudando aqui essa carta tão maravilhosa, esse livro tão maravilhoso. Então, a gente percebe que, primeiro, se coloque na posição de adorador, independente a sua circunstância. Paulo estava preso, mas ele começa escrevendo essa carta adorando e exaltando a Deus. Então, independente da sua situação, continue adorando a Deus. E qual é a sua vocação? Nós vemos que aqui Paulo, escrevendo aos irmãos, Paulo foi um estrategista, né? Um grande estrategista. Por quê? Porque Paulo queria fazer da igreja de Éfeso, ele fez da igreja de Éfeso uma base missionária ali, para que os irmãos fortalecessem e espalhassem o evangelho àquela cidade e todas aquelas regiões. Então ele pergunta para os irmãos, ele tem essa preocupação, qual é a vocação, né? Então, isso é importante a gente deixar bem claro, que assim eles seriam capazes de experimentar e conhecer profunda e espiritualmente os privilégios de serem vocacionados. Então, cada crente tem a sua vocação, pastor Gilson. Então, nós temos que saber qual que é a nossa vocação para fazermos a obra de Deus e usufruirmos dessa bênção de ser vocacionado. Glórias a Deus. Nós vemos também, pastores, que dificilmente você lê uma carta de Paulo que você não vê Paulo orando e intercedendo, né? Sempre ele está orando, egoísta, né? Intercedendo pela igreja. E o tópico diz que ação de graças e intercessão. Mas eu gostaria que os pastores comentassem sobre as riquezas da sua herança. Pastor Benedito, essas riquezas da sua herança está dizendo do porvir e também do futuro, não é isso? Em primeiro lugar, meus amados irmãos, eu quero aqui observar que nos versículos anteriores, eu sempre faço referência aos versículos anteriores porque eles
facilitam a compreensão dos posteriores. Então, nos versículos anteriores, os salvos receberam e receberão, né, a herança de Deus. Isso é fato, que está na Bíblia. Receberam e receberão. Isso tanto no passado como no presente, tanto no futuro. Exatamente. Receberão herança de Deus. Pois bem, já aqui nesse texto muda um pouco, porque aqui os salvos são a herança que Deus recebe. Ou seja, é a mesma ideia do Salmo 127 e o verso de número 3, que diz que os filhos são heranças do Senhor. Então, observem que Deus dá a herança, e assim que passamos pelo processo do novo nascimento, e baseado, inclusive no texto, quando as nossas mentes, a mente do ser humano é iluminado pela verdade da palavra de Deus, justamente pela ação direta do Espírito Santo, e o homem compreende e se submete a essas verdades, então ele se torna uma herança de Deus. Aí a pergunta, por que a herança de Deus? É herança de Deus porque o seu filho veio justamente preparar uma herança para devolver, que é justamente aquele povo, um foco de uma forma indireta, que se perderam por meio do pecado do primeiro Adão. Então, baseado nisso, nós somos partes da herança de Deus. A igreja num todo, no coletivo, é a herança de Deus que Jesus Cristo veio comprar. Eis aí por que a herança, porque não foi, Deus não chegou aqui, pegou, tomou, barganhou, nada disso. Veio aqui e comprou, conforme aprendemos nas edições anteriores, sobre justificação, regeneração, assuntos. Pagou o preço. Entendeu? Então ele chegou aqui e comprou para levar para o Pai. Aqui a herança, Pai. Eu fui lá, paguei o preço, estou trazendo aqui a herança. Então isso é motivo de glorificarmos sempre a Deus por termos este privilégio. Isso aqui não vai nenhuma vaidade, é privilégio, é bondade. É como o pastor Gilson sempre menciona, que não existe nenhum mérito humano, e está correto. Né, nenhum mérito humano, mas sim a bondade, o amor de Deus em nos dar esse privilégio de não só desfrutarmos da herança que Jesus nos deu, mas sim pertencemos a Deus como herança. Que maravilha! É isso que eu compreendo. E os benefícios de tudo isso, né, pastor? A lição vai dizer que não só o perdão dos nossos pecados, a adoção de filhos, né, as bênçãos que são também desfrutadas no porvir, né? Sentaremos à mesa com ele, né? Está falando na nossa lição, as bodas do Cordeiro, Apocalipse 19, 7 e 9. E os salvos tomarão posse da herança preparada, que ele também preparou, uma herança desde a fundação do mundo. Por isso somos herança. É a esperança, né? E no mundo diz que a esperança é a última que morre. O cristão não existe essa frase, né? Paulo vai dizer: eu combati um bom combate, acabei a carreira e guardei a fé. Então a esperança, ela continua sendo esperança, não é isso, pastor Luquez? Perfeito a colocação sua, pastor Gilson, do pastor Benedito, sobre essas riquezas e sobre o preço que Jesus pagou. E eu também faço uma comparação com Ruth e Boaz, não é verdade? Ruth e Boaz. Pois Ruth, ela precisava de um remidor, e ali Boaz se ofereceu para remi-la, mas antes foi perguntar ao irmão mais velho, não é verdade? Que simboliza o pai, não é verdade? Perguntou ao irmão mais velho, perguntou ao pai, e ali ele diz: não, se você pode remir você, porque havia o interesse de Boaz. E Jesus falou: pai, envia eu irei, né? Pagarei o preço. E foi o que Jesus fez. Ele remiu, pagou o preço, comprou
e graças a Deus por isso somos propriedade do Senhor. Outra coisa, pastor Gil, se me permite, também é que essa herança que nós recebemos, nós desfrutamos ela também no presente, como já disse o pastor Benedito, haja vista que ali em Números 13, quando os espias foram enviados para fazer ali o reconhecimento da terra, uma análise da terra, passaram lá 40 dias, quando eles voltaram, eles ainda não tinham recebido a herança já estava determinada, mas eles não tinham tomado posse, melhor dizendo. Mas o que eles fizeram? Caleb e Josué trouxeram ali um cacho de uva tão grande que precisava 2 homens para carregar. Então ainda eles não tinham posto os pés lá na possessão deles, mas já estavam desfrutando do fruto, aleluia, da herança deles. E nós, verdade. Só o fato de estarmos aqui nesta manhã de domingo aqui, dando glória a Deus e aprendendo a palavra do Senhor, estamos desfrutando, isso é fruto da herança que o Senhor nos tem dado. É isso aí. Pastor Gilson, os demais pastores, é também importante enfatizarmos que através da herança nós usufruímos a riqueza de Deus, que costumo dizer que é o combo da salvação, que é o perdão dos nossos pecados, a adoção de sermos filhos de Deus, como nós já estudamos, e as bênçãos que serão desfrutadas no porvir, como está escrito em Mateus capítulo 25 e 34. Ou seja, através da herança, nós usufruímos a riqueza também, que é o combo da salvação, que é tudo isso que nós falamos aqui. Glória a Deus. Muito bem. Acho que esse primeiro tópico está bem colocado, deu para nós entender. Legal, vamos para o nosso tópico de número 2, que é sobre excelente grandeza e força do poder divino. Em primeiro lugar, a igreja precisa do poder divino porque a igreja, ela necessita desse poder, não é verdade? Cristo se coloca como o Todo-Poderoso. Efésios capítulo 6, nós vamos estudar mais à frente, vai falar sobre o poder de Deus. Esse poder que fala aqui, meus irmãos, para a gente entrar no comentário aqui desse tópico de número 2, pelos quais nós precisamos do poder de Deus, então eu coloco aqui. Primeiro, porque nós precisamos nos fortalecer em Deus e na força do seu poder. Segundo, porque nós temos inimigos e nós não vencemos eles pela força do nosso braço, vencemos eles pelo poder do Espírito Santo de Deus que habita em nós. Então Paulo deixou aí 3 exemplos ao qual nós vamos estar comentando nesse tópico. Primeiro exemplo, ele ressuscitou Cristo dos mortos, colocou Cristo à sua direita nos céus, e depois ele está acima de todo o principado e poder e de toda potestade. Então queremos ouvir aqui o comentário dos nossos irmãos nesse tópico de número 2 sobre excelente grandeza e força do poder divino. Vamos estar aqui, começar agora com o pastor Luquezzi. Pastor Luquezzi, como o senhor vê esse tópico de número 2 na perspectiva da carta de Paulo aos Efésios? Muito bem. Primeiro eu vejo que Jesus mesmo disse: sem mim nada podeis fazer. Então, o que eu mais trago para o meu ensinamento é que de mim mesmo, ou de nós mesmos, se os irmãos concordarem comigo, nada podemos fazer. O poder, a glória, a majestade pertence ao nosso Deus. É um dos atributos de Deus, a sua onipotência, não é verdade? E nessa mesma carta aos Efésios, lá no capítulo 3 e versículo 20, Paulo vai dizer que Deus é poderoso para fazer muito mais daquilo que pedimos ou pensamos. Supera as expectativas. Supera as expectativas. Então eu creio que a nossa limitação, muito embora nós aprendemos, e pela misericórdia de Deus, Deus às vezes nos dá palavras de ensino, não é? Mas nossa mente, ela é muito limitada
para entendermos o real poder de Deus. Apenas olhando para a criação, a natureza, não é verdade? A conversão, a minha conversão, por exemplo, eu não queria ser crente, pastor Gilson, pastor Benedito, pastor Érico, mas o Espírito Santo, ele é poderoso, ele transforma, ele convence, ele muda. Então, o poder de Deus, como disse Paulo aqui, é sobre excelente. Por que excelente? Porque esse poder é usado para o bem. Muita gente tem poder, mas às vezes usa para o mal, não é verdade? Nações poderosas têm poder, usa para o mal. Homens usam às vezes o seu poder para o mal, mas tudo que Deus faz é bom. Então é um poder sobre excelente. Sobre excelente. Né? Eu vejo dessa maneira, pastor. Maravilha. Muito bom. Érico? A Bíblia, pastor Gilson, os demais pastores, ela é repleta de referência que fala sobre o poder de Deus. Isso nós não temos que duvidar. O que me traz à memória agora é aquela parte de João, capítulo 6, versículo 60 mais ou menos, quando Jesus tem aquele discurso que os discípulos dele acham que ele foi muito duro, foi muito rude, e alguns discípulos saíram, foram embora. E aí, o que acontece? Naquela ocasião, ele chamou os 12 discípulos e falou: vocês também não querem ir? Ele falou: mas para onde iremos nós? Que só tu tem palavra de vida eterna. Então, o Deus é todo poderoso, né? Não adianta nós fugirmos, você procurar outros meios, outros lugares, que não vai encontrar se não for na presença de Deus, porque Ele é todo poderoso. E para concluir a minha palavra nesse tópico, pastor Gilson, eu quero compartilhar com os irmãos uma passagem que eu achei muito interessante, que se encontra em 2 Crônicas, capítulo 29, os irmãos depois podem acompanhar na sua Bíblia aí em casa, fazer a leitura, que quando Davi louvou ao Senhor perante os olhos de toda a congregação, ele coloca no capítulo, 2 Crônicas, capítulo 29, a partir do versículo 11, tu és Senhor, a magnificência e o poder e a honra e a vitória e a majestade, porque teu é tudo quanto há nos céus e na terra. Teu é, Senhor, o teu reino, e tu exaltaste sobre todos como chefe. O que chama a atenção é esse aqui, versículo 12. E riqueza e glória vem de diante de ti, e tu dominas sobre tudo, e na tua mão há força e poder, e na tua mão está o engrandecer e dar força a tudo. Muito bem, muito bem. Nosso Deus é um Deus poderoso. Pastor, eu trabalhei muito tempo, quase 5 anos da minha vida, eu trabalhei com sericicultura, bicho da seda. Produz essas roupas de seda. E quando alguém fala sobre esse assunto, eu tenho conhecimento com profundidade, porque eu acompanhei todo um processo de como é feita a lã, nesse processo chamado sericicultura. Porque eu tive a experiência de trabalhar lá na minha juventude. Eu quero levar isso para Paulo. Paulo, quando fala do poder de Deus, Paulo não está falando simplesmente de uma revelação que ele recebeu de Deus, ele estava falando para os cristãos. Mas Paulo foi participando ativamente desse poder de Deus, ao ponto das revelações, das grandezas que ele pôde ver, não é isso, pastor Benedito, pastor Luquezzi? Na experiência profunda que ele teve com Deus. Então, Paulo não só está falando de um poder, né? Como ele teve a experiência com esse Deus Todo-Poderoso, não é isso? Atos capítulo 9, ele teve uma experiência com um Deus poderoso, onde aconteceu a sua conversão, e Abraão também vai falar sobre o poder de Deus lá em Gênesis 17:1, que quando Deus aparece a Abraão, ele disse: eu sou o Senhor, o Deus Todo-Poderoso. Então as pessoas eles só não falavam de um Deus poderoso, como eles viveram isso também de forma intensa na sua vida. E Davi vai falar isso, né? Que o poder pertence a Deus. Salmo 62, versículo de número 11. Ezequiel também, capítulo 10, versículo 5, ele afirma categoricamente, né, que Deus é o Deus Todo-Poderoso. Pastores, esse mesmo poder, esta ação poderosa de Deus, esse poder que ressuscitou Cristo dentre os mortos, não é isso? Este mesmo poder
que é a terceira pessoa da Trindade, que é uma pessoa, o Espírito Santo de Deus. É Ele, pastor Benedito, pastor Luquezzi, Eric, que nos dá condições de vencermos esse mundo tenebroso. Não é isso, pastor Benedito? Com certeza. Meu amado irmão, eu achei muito interessante os esclarecimentos dos irmãos, foram felizes aí nas suas abordagens. E eu quero aqui apenas fazer menção do que disse o pastor Elenay Cabral. Ele disse que esse poder é justamente aquilo que não pode medir nem calcular pelos homens, pois tudo em Deus é grandioso. Meu Deus do céu, é algo assim incalculável, conforme o texto já nos diz, algo profundo. E por mais que procuramos explicar este poder, ficamos muito aquém da pura verdade. Todavia, o que eu quero fazer o entendimento aqui? Este poder que há em Deus e que Ele transferiu e continua transferindo em partes para a sua igreja, para aqueles que lhe servem, são justamente o poder exercido para controlar e vencer resistência. Exatamente. Eu achei interessante e fico pensando como vencer resistência. Irmãos, a igreja é a única no universo que tem poder e autoridade, dada por Jesus, é claro, para repreender os demônios, para curar os enfermos, entendeu? Sem nenhuma falcatrua, com realidade. A igreja, principalmente crentes, pessoas salvas que estão seriamente comprometidas com a verdade. Então tem esta condição de vencer. Então, quero deixar aqui claro para você, meu amado irmão que nos acompanha, que este poder, ele está disponível. Interessante, ele está disponível. E, se você tiver qualquer dificuldade, fale com o Espírito Santo, porque ele canaliza. Ele canaliza este poder, que é um poder absoluto da vida, do poder de Jesus, conforme ele diz, todo o poder me foi dado no céu e na terra, e ele transfere em partes para a igreja desfrutar aqui neste mundo já esta condição poderosa. Haja vista o respeito que o mundo de uma forma geral tem pela igreja, porque a igreja tem poder de Deus, e é isso que nos faz respirar com segurança. Amém. Aleluia. Pastor Benedito, inclusive, me fez lembrar esse poder que está com a igreja e somente com a igreja, daqueles homens que viram Paulo repreendendo o mal e quiseram tomar para si aquele poder, não é verdade? E chegaram para repreender o demônio falou: olha, eu conheço Paulo, conheço Jesus, mas vocês eu não conheço não. E diz que eles saíram dali todos rasgados, né? Saíram correndo, seminus, porque o demônio não reconheceu o poder neles, não é verdade? Não reconheceu, não respeitou. Não respeitou. Não tinha legitimidade, né? Não tinha legitimidade. Para finalizar esse tópico, muito bem colocado, pastor Luquezzi, a fim de termos uma leve noção do poder do Eterno, vejamos 3 perguntas retóricas que enfatizam o poder do divino. A primeira está em Gênesis 18:14, que diz: haveria coisa alguma difícil para o Senhor? A segunda nós vemos lá em Isaías 43:13, que diz: ainda antes que houvesse dia eu sou, e ninguém há quem possa fazer escapar das minhas mãos. Operando eu, quem impedirá? E para finalizar, Jeremias 32:7, quando Deus vai falar ali: eis que eu sou o Senhor, o Deus de toda a carne. Acaso haveria alguma coisa demasiadamente difícil para mim? E Lucas vai enfatizar isso em Lucas capítulo 1, versículo 37, porque para Deus nada é impossível. Glórias a Deus, porque aleluia. O nosso Deus é o Deus de poder e faz com que a sua igreja triunfe de glória em glória, de vitória em vitória, e o nome do Senhor é glorificado. Se você está aqui, meu querido amado irmão, servindo a Deus, não é porque você é melhor do que ninguém, não. É porque a terceira pessoa da Trindade, o Espírito de Deus, habita no meu e no seu coração e nos dá condições de vencer
as tentações e as lutas do tempo presente. Glórias a Deus. Vamos adentrar agora no tópico de número 3, é o último tópico nosso, sobre o tema Cristo, nosso exemplo de exaltação. Nesse ponto veremos 3 aspectos da exaltação de Cristo que atestam a grandiosidade do poder de Deus disponível aos crentes, né? Disponível aos crentes. Vamos ouvir pastor Luquezzi. Pastor Luquezzi, meu tópico vai falar sobre as primícias dos que dormem. Glória a Deus. Gostaríamos de ouvir o comentário do pastor sobre esse tema. Pois não. Esse comentário, Cristo, as primícias dos que dormem, Paulo ele faz aqui uma referência, ou nós podemos fazer essa referência a uma das festas que havia em Israel. Uma das 7 festas, uma delas era a festa da colheita, ou das primícias, onde a pessoa tinha uma plantação e ela tinha que trazer um molho, uma parte daquela colheita perante o sacerdote. Isso está lá em Levítico 23, versículos 10 e 11, onde o sacerdote apresentava aquele molho, ele apresentava a Deus e tudo ficava consagrado, ou seja, ele não precisava trazer a plantação, a colheita inteira. Então aqui essa referência, ela nos dá uma ideia de que Jesus, ele é as primícias dos que dormem, ou seja, ele foi o primeiro que foi ressuscitado, e que nós temos também essa promessa de que aqueles que creem, aqueles que dormirem no Senhor, que passarem para a eternidade salvos no Senhor, para explicar melhor, eles também serão ressuscitados, pois Cristo, ele foi as primícias, foi o primeiro, e nós viremos depois. Em tudo a Bíblia diz que ele teve a primazia, e nós viremos depois. Então esse no meu entender, é o que quer dizer Cristo, as primícias dos que dormem. É uma comparação para nós entendermos que a vida nossa aqui ela vai terminar uma hora, mas aqueles que creem no Senhor, eles terão a vida eterna para desfrutar, não é? É isso que nós temos trazido até aqui, aquilo que eu falei no começo, subir passo a passo e ter esse entendimento, ter essa esperança, não é? De que nós também ressuscitaremos. Glória a Deus, Sérgio. Esse tópico também nós temos que entender que o crente não morre. Como diz o apóstolo Paulo, ele dorme com a garantia de ressurreição, de ressurgir dentre os mortos, como Cristo ressurgiu dentre os mortos. Então é a garantia de que crente não morre, e sim ele dorme no Senhor, esperando a ressurreição no dia do arrebatamento. Muito bem. Pastor Benedito, nós vemos aqui nesse tópico, Cristo, que ele está acima de todos os poderes espirituais. É importante nós sabermos que ele é o dominador. Como o senhor muito bem colocou, ele diz: a mim foi dado todo o poder no céu e na terra. Ele é um Cristo que o nome dele está acima de todos os nomes. E também acima de todas as coisas. Não é isso? E também como cabeça da igreja, guiando e dirigindo a igreja na face da terra. Como o senhor vê, pastor Benedito, essa exaltação de Cristo dentro desses tópicos que nós comentamos? Queridos irmãos, querendo aqui acompanhar o que os irmãos já têm comentado, nossos companheiros têm comentado com muita certeza, com muita convicção, inclusive muita aplicação bíblica, que é o que dá validade aos nossos comentários, é a palavra de Deus, que é a autoridade maior. E nós temos aqui Cristo como as primícias dos que dormem. Eu achei interessante que é justamente essa questão de Jesus ter
ressuscitado definitivamente, justamente para nos dar também, para dar para a igreja a garantia de que também Condições. um dia seremos ressurretos. Isso mesmo. Isto é fundamental pensarmos disso. Observe que nenhum criador de religião ou algum tipo de religioso, embora nenhum deles se sabe a notícia que ressuscitou, e se ressuscitou algum, morreu novamente. O caso de Jesus não, Jesus ressuscitou de uma vez por toda, e para formar a igreja da qual fazemos partes, e temos aí a garantia de que nós muito logo, no momento certo, também desfrutaremos deste bem e de uma forma definitiva. Isto será, porque eu até quero trazer aqui o que disse Paulo, o que está escrito, o que Paulo escreveu aqui na sua carta aos Coríntios, no capítulo 15, um texto bem conhecido, versículo 54, ele diz assim: e quando isto que é, versículo 53, porque convém que isto que é corruptível se revista da incorruptibilidade, e isto que é mortal se revista da imortalidade. Está falando do período, do momento em que a igreja irá ressurgir, aqueles que já morreram em Cristo. E dizia, e quando isto que é corruptível, revestido da incorruptibilidade, e isto que é mortal, se revestir da imortalidade, então cumprir-se-á a palavra que está escrita: tragada foi a morte na vitória. Aleluia. E a Bíblia diz que a morte é o último inimigo a ser vencido definitivamente. Aleluia. E aí Paulo faz ainda um questionamento, dizendo: onde está, ó morte, o teu arguilhão? E onde está, ó inferno, a tua vitória? E diz que, ora, o arguilhão da morte é o pecado, e a força do pecado é a lei, mas graças a Deus que nos dá vitória por nosso Senhor Jesus Cristo. É olhando para estes textos sagrados, que nos dá firmeza, convicção, garantia de que desfrutaremos destes benefícios. E como vemos aí no penúltimo, de número 2, penúltimo parágrafo, que diz que Cristo é levado à direita de Deus. Isto é o que já comentamos anteriormente, quando Jesus foi, depois de ressuscitado, está à direita de Deus, baseado em Atos capítulo 1, entendeu? Quando ele faz o chamado de ascensão ao céu, ele é assunto ao céu, e ali ele fez uma promessa. Duas coisas eu me destaco ali, eu quero fechar aqui dizendo: que coisa linda! Ele faz ali uma promessa dupla. Primeiro, ele promete o meio, o recurso, a condição para que a igreja possa corresponder com a sua responsabilidade. É o que ele disse: olha, vocês vão receber o poder do Espírito que virá sobre vós. Pronto. Aí ele diz: e ser-me-eis testemunhas. Então a igreja não tinha, nem tem condição de ser uma fiel testemunha de Jesus sem a presença do Espírito Santo, sem o poder de Deus na vida. Então, eis aí, e quero terminar aqui. Então, Cristo está exaltado de sobremaneira, conforme Paulo deixou bem claro, exaltado sobre todas as coisas, no nome, sobre todos os nomes, enfim, nem nada e ninguém está acima de Jesus. Ele continua poderoso por toda a eternidade. E Mateus diz isso, né? Se o poder de Deus, a presença de Deus está sobre a igreja, as portas do inferno não prevalecerão contra a igreja. É verdade. A igreja continua firme, marchando, servindo a Deus, né? Cada vez mais forte e firme. Interessante aqui, para finalizarmos também, Cristo é levado à direita de Deus, e nós vemos no apedrejamento de Estevão, né? Uhum. Estevão testemunhou isso, Testemunhou. né? Ele disse isso, né? Eu vejo os céus abertos, né? Muito interessante, está lá em Atos dos Apóstolos. Ele vai falar sobre isso. Pastores, ele não só
outorgou a nós este mesmo poder, que foi o mesmo que ressuscitou Cristo dentre os mortos, que opera em nós hoje, essa presença gloriosa, como esse Deus continua ativamente também trabalhando, intercedendo por nós, mostrando para nós que nós temos condições de vencer assim como Ele venceu, não é verdade? Hoje Paulo escrevendo, Paulo não, né? O escritor anônimo aos Hebreus, escrevendo no capítulo 3, ele diz: considerai a Jesus Cristo, apóstolo, enviado e sumo sacerdote da nossa confissão. Exatamente. Então hoje ele está lá intercedendo por nós, porque ele vive, ele reina para todo sempre. Pastor Luquez, suas considerações finais. Muito bem já explanado pelos irmãos, mas aqui eu só gostaria de mencionar duas coisas. Primeiro, aqui Cristo elevado à direita de Deus, a ascensão de Cristo, ela nos traz também esta certeza de que nós iremos morar no céu. E a igreja, depois do arrebatamento, que logo virá, nós temos visto aí todos os acontecimentos, tudo se encaminhando para isso. Logo que a igreja seja arrebatada, que a igreja suba, que a igreja esteja com o Senhor na eternidade, nós teremos 7 coisas que eu anotei aqui. Nós, primeiro, participaremos da ceia do Senhor. Participaremos da ceia do Senhor. Ele estará nos servindo o cálice do seu amor, enquanto aqui na terra estará sendo derramado o cálice da sua ira. 7 anos que aqui ficará terrível para os que não subirem com a igreja. Segunda coisa, a igreja será vestida de linho, como está lá em Apocalipse 19, versículos 7 e 8. Terceira coisa, tribunal de Cristo, onde seremos galardoados. Quarta coisa, as bodas do Cordeiro. As bodas do Cordeiro, onde iremos participar nestes tempos, nesse Kairós de Deus. Também, quinta coisa, a igreja sairá da cidade. Nós estaremos na Jerusalém Celestial e a igreja sairá da cidade. Para quê? Para vir com o Senhor, para a sexta coisa, que é o Armagedon, que está em Joel, capítulo 2. E a sétima e última função da igreja, que está lá no Salmo 149, os irmãos podem ler aí no Salmo 149, a função da igreja. Então nós temos promessas tremendas de muita coisa que nós ainda vamos fazer. Algumas pessoas, ou muitas pessoas, pensam que depois que morrer, ela vai descansar, vai ficar numa rede, né? Talvez, lá descansando com o pastor Benedito bombaiano, uma aguinha de coco, talvez, né? Mas não tem isso não, irmão. Nós vamos estar trabalhando, vamos estar em função. Jesus disse: olha, o meu pai, ele até agora trabalha, não é? Então nós estaremos em atividade. Tem muita coisa para nós vivermos, irmãos. Tem esperança. Não pense que a sua vida vai terminar com esse problema aí que está acontecendo agora, não. Deus, aleluia, vai bradar. Nós temos muita coisa ainda para fazer, aleluia. Não glória a Deus. Deus está com você, está conosco. E eu encerro a minha fala, sei que já falei, acho que até demais, mas ali com o versículo de Lucas 12 e 32, eu deixo para nós e para os irmãos nesta manhã. Não temas, ó pequeno rebanho, porque a vosso Pai agradou dar-vos o reino. Pronto. Glória a Jesus. Pronto, você não merece, nem eu mereço, mas ao Pai agradou dar-nos o reino. E nós queremos desfrutar, não é, pastor Gil? Verdade. E a Bíblia diz: se esperarmos Cristo só nessa vida, seremos os mais miseráveis. Mais miseráveis. Perfeito. Com suas considerações. Obrigado. Então, pastor Gilson, os demais pastores, a gente vê, eu percebo mais uma vez uma preocupação do apóstolo Paulo com os irmãos lá em Éfeso novamente. Aquele que vencer. Isso aí é uma garantia aos que vencerem. O apóstolo Paulo teve uma ocasião que ele comparou a vida cristã como uma corrida também. Nós estamos correndo e aquele que vencer, que chegar no pódio, vai ser o vencedor
como nos garante aqui a palavra de Deus também. Interessante que todas as cartas, as 7 igrejas da Ásia, sempre o final foi ao que vencer. Isso é interessante. Inclusive Apocalipse 3, 21, que fala sobre a carta às Laodiceia. Apocalipse 3, 21, ao que vencer, lhe considerei que se assente comigo no meu trono, assim como eu venci e me assentei com meu Pai no seu trono. Essa é a garantia dos que vencerem. Como Jesus morreu pelos nossos pecados, ressuscitou, subiu ao céu, deixou o Espírito Santo para nos fortalecer, para ter esse poder, porque, como ele falou, olha, eu vou para o Pai, mas não deixarei órfãos. Enviarei o Espírito Santo, ele está conosco, nos ajudando, nos fortalecendo para nós vencermos, e você também pode vencer com a ajuda do Espírito Santo. E se você vencer, você terá essa garantia de sentar junto a Jesus Cristo, do lado do Pai. Muito bem, exatamente. Pastores, pastor Benedito, pastor Luquezzi, Eric, Vitor Eric, muito obrigado pela presença de vocês. Muito obrigado. Pela boa colaboração com a nossa lição de número 4, que estudamos sobre o tema iluminação espiritual do crente. O crente não é iluminado pelos filósofos, pelas sabedorias deste mundo passageiras, porque a sabedoria desse mundo ela é diabólica. Mas o crente é iluminado através do Espírito Santo, mediante a palavra de Deus, que é o elemento que ilumina as nossas vidas. Lâmpada para os meus pés é a tua palavra, e luz para os meus caminhos. Salmo 119, versículo de número 105. Queremos louvar a Deus por você ter ficado até agora conosco, aprendendo a Escola Bíblica Dominical, sobre a iluminação espiritual do crente. Que Deus continue abençoando sua vida, abençoando sua casa, abençoando a sua família. Que você seja um aluno assíduo da EBD, Escola Bíblica Dominical. Logo mais às 19 horas, temos um grande culto de louvor e adoração a Deus. Estará aqui nosso pastor presidente, pastor Ledir Ribeiro, juntamente com alguns irmãos, transmitindo uma mensagem de Deus ao coração da igreja. Deus abençoe sua vida. Muito obrigado por tudo. Compartilhe nas redes sociais. Deus continue com a boa mão estendida sobre a vida da igreja. Em nome de Jesus, fiquem na paz. Amém.